Voltou. Tô super calmo. Boa tarde, senhores e senhores. Muito bom que a gente continue fazendo os trabalhos aqui na CPMI. Eu acho que tem sido trabalhos muito produtivos, desde a forma de chamar grupos para poder especificar companhias. Eu queria, primeiramente, falar diretamente com a mesa, com o presidente, com a relatora, que tem feito um grande trabalho aqui. E agora eu já começo diretamente enviando minhas perguntas ao Alan Silva, Alan dos Santos. O senhor afirmou que não recebeu nenhum dinheiro público contra as acusações do deputado Alexandre Frota. Confirma que não recebeu nenhum dinheiro desse governo? Tá? Outra pergunta. O deputado Alexandre Frota detalhou pontos do que disse que nessa CPMI, em seu depoimento sobre as redes de fake news, em entrevista ao UOL, no último dia 2 de novembro, ele disse: eles escolheram o alvo, geralmente o Alan dos Santos ou o Olavo de Carvalho, dão a dica, a primeira pancada, a primeira postagem. Isso depois tende a passar pelos criadores. Além disso, existe uma ala orgânica iludida que acha que esse caminho... E tem também os credenciados, remunerados e abrigados na Lesp, na Alerj, na Câmara dos Deputados e até no Senado. Com base disso, o senhor confirma que encabeça uma rede de fake news para beneficiar o governo? 2. O senhor tem contato com o Olavo de Carvalho? Sabe se ele dissemina fake news? Tem algum trabalho coordenado com ele? Deputado Davi, será que Vossa Excelência poderia ir perguntando e ele respondendo? Porque senão ele vai ter que responder a pergunta, a segunda, a terceira, a quarta pergunta. Perfeito, podemos fazer isso sim, sem problema. Então, vamos lá. O senhor confirma encabeçar uma rede de fake news para beneficiar o governo Bolsonaro? Não, isso é uma fake news. Ok. O senhor tem contato com o Olavo de Carvalho? Sabe se ele dissemina fake news? Tem algum trabalho coordenado com ele? Tem 3 perguntas aí, deputado. Se o senhor tem contato com o Olavo de Carvalho... É uma pergunta completa, né? Entendi. Tá contato com ele, sabe se ele dissemina fake news e se tem algum trabalho coordenado com ele. É uma pergunta simples para poder ser composta. Uma coisa é conhecer, outra coisa é saber se ele faz algo e se ele faz outra coisa. Eu o conheço, mas é mentira que ele faz qualquer outra coisa. Tudo bem. O que a gente vê nas redes sociais, né, é que normalmente tem os grupos que fazem e existe uma replicação de todas essas fake news pela senhoria, pelo Olavo de Carvalho e muitas outras figuras públicas que não aqui precisam ser citadas só porque a senhoria está aqui. O senhor recebe alguma orientação para a publicação do conteúdo de Carlos Bolsonaro? Há também alguma ação coordenada com ele? Não. O senhor sabe se há algum gabinete parlamentar envolvido? Pode citar algum nas fake news? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Perfeito. O senhor tem algum perfil em qualquer rede social que não seja identificado no seu nome? Se sim, qual são as redes? @terca_livre. É o único que eu tenho acesso que não é o meu nome. Perfeito. Seguindo nessa pergunta, eu queria saber se o senhor tem noção que foi utilizado o e-mail do Terça Livre, indicado como administrador da conta do Instagram do Pavão Misterioso. E como Elvira Lopes dos Santos, aniversariante do dia 7/7 de 1983, e o CPF, eu só vou falar ao final para a gente não expor aqui, 80723, o endereço de e-mail alternativo alandossantos@gmail.com. Um dos números de telefone... Só pode só repetir o e-mail de novo? alan.santos.br@gmail.com. alan.santos.br? @gmail.com. Esse não é meu e-mail. Ok. E o terçalivre@gmail.com. Esse é meu e-mail. Ok. Esse é colocado como admin do Instagram com o perfil Pavão Misterioso, tá?
E essas informações, você pode informar se a dona Elvira Lopes dos Santos, que é aniversariante do dia 17/7 de 1983, tem alguma relação com você? Não. Tá bom. Elvira o quê? Elvira Lopes dos Santos. Cara, o nego tá usando o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Elvia. Ah, a Elvia. Desculpa, Elvia. Elvira. Tá. Tá. Então, Elvia. Então, É o nome da minha mãe, mas é a dos minha... Santos e o aniversariante, 17... Aí tá dando a minha data de nascimento. Entendi. Então, estão utilizando o nome da sua mãe e A minha data de nascimento. a tua data de nascimento. Sim. E os números de telefone. Se você me permite, eu posso falar os telefones que eu tenho aqui? Sim. Pode? Sim. Tá bom. É o 011 99 272 9150 e o outro 21 9681 821 7533. Nenhum desses números são meus. Tá. Pode confirmar que você não tem nenhum envolvimento com essas contas do Pavão Misterioso que dissimularam fake news sobre parlamentares eleitos aqui, sobre o meu marido que faz um trabalho no Intercept? Você pode afirmar dentro de uma CPMI que você não tem nenhuma relação com o Pavão Misterioso? Não tenho nenhuma relação. Hã? Não, saber eu sou, eu noticiei. Mas eu não tenho nenhuma relação. O senhor, então, dentro das bases de informações do Pavão Misterioso, que foi amplamente divulgado pelas suas redes sociais e também pelo site Terça Livre, não fez nenhum trabalho... Nós noticiamos, divulgar é uma outra coisa, né? O senhor divulgou. Porque a tonalidade e noticiar aqui também, com notícias sim. Mas eu quero só me ater aos termos de que nós noticiamos, né? Noticiaram? Sim. Pegaram o material, não devidamente, e só republicaram esse material, disseminando fake news, que são comprovadamente hoje em dia. Não, ninguém comprovou até agora. Eu tenho conversado com tantas autoridades e até agora ninguém disse para mim que tem comprovação, porque eu, como jornalista, eu tenho que checar a fonte, né? Eu viro para as autoridades e falo assim, essas informações aqui, elas são falsas? Não, ainda está sob investigação. Então, eu divulguei a investigação. A realidade é que não existe nenhuma investigação pelas acusações que foram feitas. Só acabou de falar para mim que foi comprovado, então como é que foi comprovado sem investigação? Foi comprovado que aqueles ali são fake news. Então, para ser comprovado que foi fake news, houve uma investigação. Prévia? Então, foi essas perguntas que eu fiz para as autoridades e elas me disseram ainda que ainda não tinha investigação completa. Quais instituições que a senhoria fez? Sigilo de fonte, sou jornalista. Você é sigilo de fonte? Sim. As instituições, você vai sempre utilizar isso? Não, pessoas que estão nas instituições. Pessoas que estão nas instituições. Sim. Você não foi procurar nenhuma determinação que foi feita pela justiça. Não. Você utilizou a fonte só para poder falar isso e tudo bem. Sigilo de fonte. Sigilo de fonte, perfeito. O senhor tem reconhecimento de alguma atuação importante na campanha presidencial próximo ao então candidato Bolsonaro e seus filhos? Sua postura é sempre bastante hostil, inclusive a relação à imprensa. Mesmo o senhor sendo jornalista, durante a campanha do senhor, foi o mentor ou ajudou a disseminar fake news? O senhor está afirmando que eu não sou jornalista? O senhor é jornalista, que eu afirmei. Ah, tá. Porque o senhor está sempre atacando jornalistas, então, a liberdade de imprensa. Então, eu gostaria de saber dessa postura. Mas o senhor está afirmando que eu não sou jornalista? Estou afirmando que você é jornalista. Ah, tá, que eu sou jornalista. Você é jornalista. Ah, tá, obrigado. O senhor está perguntando o que... Exatamente? No Brasil não precisa hoje de diploma para ser jornalista. A pergunta simplesmente, eu não tenho diploma e eu também sou jornalista. Sim, e qual que é a pergunta? O senhor tem reconhecimento, teve atuação importante na campanha presidencial, próxima ao candidato Bolsonaro e seus filhos. Sua postura é sempre bastante hostil, inclusive em relação à imprensa, mesmo o senhor sendo jornalista. Durante a campanha, o senhor foi mentor ou ajudou a dissimular alguma fake news? Se me permite, o senhor faz 4 afirmações. Eu faço afirmações, mas... Não, sim, eu quero só, porque assim, senão induz a resposta. Se me permite. Bem, se eu tive grande atuação, eu não considero uma grande atuação, até mesmo pelo tamanho do meu canal. Não tem como ter uma grande atuação com o tamanho das minhas redes sociais. A ausência de dinheiro para poder viajar. O máximo que eu fiz foi gravar vídeos no YouTube. Então, eu acho que não é uma grande atuação. E segundo, o senhor disse que eu tenho uma postura hostil, né?
Você sabe qual é o segundo... Não, o primeiro maior vídeo do canal Terça Livre é um elogio ao editorial do Estadão. É o vídeo mais assistido em nosso canal. 1.800.000 visualizações. Há de se reconhecer, aqui creio que todos nós, independente de esquerda ou direita, precisamos entender que há um objeto que deveria ser investigado na CPMI da fake news que impede o crescimento tanto de mídias de esquerda como de mídias de direita, que é o BV, que foi legalizado em 2010, que faz com que a Globo seja a única e maior empresa do Brasil. Então, a minha crítica, ela não é hostil à imprensa como algo abstrato. Aristóteles ensina o seguinte: a palavra cão não morde. Tá? Então, quando você exprime o que está acontecendo, quando você expõe um monopólio como o da Rede Globo hoje, onde que impede o crescimento de qualquer outra mídia por causa do BV, e isso nunca foi investigado no Brasil, é esse tipo de crítica que eu faço, senhor deputado. Saiu um livro em inglês do Ken Bensinger, que mostra a Globo sendo citada 4 vezes nesse livro, que é o Red Card, falando do envolvimento da Globo com corrupção de Olimpíadas, Copa do Mundo, BV, etc. E a minha crítica é por que a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, não investiga o BV da Globo? Aí eu vou lá e critico a ABRAGE. Quando a ABRAGE reconhece que a ameaça de morte feita a Fernanda Salles e a mim foi ruim, eu agradeci a ABRAGE. Inclusive, converso com o Guilherme Amado, que é o editor da época. Uhum. Mas eu critico a ABRAGE por não investigar. Então, a minha crítica é o que está acontecendo com o jornalismo brasileiro, onde nós estamos deixando os oligopólios e os monopólios tomarem conta de tudo, enquanto que uma empresa que fatura 100 mil por mês, como a minha, é investigado para ver se recebe dinheiro do governo, quando o governo injeta dinheiro nas outras empresas que são multibilionárias e não a minha. Não, isso eu tenho até concordância em determinados pontos, mas os pontos Vamos que o senhor divergiu... Grandes, né? Não, os pontos que o senhor divergiu são ataques a jornalistas que estão simplesmente fazendo o trabalho, que são ataques diretos que Vossa Senhoria faz. Emissão de opinião. Liberdade de opinião. Sim, ok. O senhor conhece Marquinhos, da empresa Publicidade M4, citado como mentor da campanha do Bolsonaro por Alexandre Frota? Não. Tem alguma relação formal ou informal de trabalho com ele? Não. Sabe se a empresa fez disparos de WhatsApp para a campanha de Bolsonaro? Não tenho a mínima ideia. No dia 2 de novembro, o senhor falou em seu Twitter, na CPMI da Fake News, PT e a Globo serão descartados na primeira oportunidade. O que está em jogo é a proximidade do Brasil com os Estados Unidos, que é uma ameaça ao BRICS, Rússia, China... BRICS. Rússia e China querem impor a mesma lei que usam em seus países, a internet soberana, em nome da segurança cibernética. O senhor poderia explicar melhor essa declaração? Quer dizer que nós estamos a serviço da China? Estamos nos acusando de algo? Está nos acusando de algo? O sujeito da frase é? Você? Não. O sujeito da frase que eu escrevi. Você, nós, do Brasil. Não. Na CPMI da Fake News, PT e Globo serão descartados na primeira oportunidade. Sim. Agora, não. Então, o que eu estou dizendo? Que descartar a Globo, que junto com o PT, porque a lei do BV foi criada ainda na época do regime militar. E depois ela foi legalizada para empresas privadas, e não apenas públicas, sob a gestão Lula, em 2010. Essa é a minha opinião aí, né? Eu gostaria muito que vocês dissessem que minha opinião está equivocada e colocassem aqui, então, a Globo para poder ser investigada sobre o BV. Porque se a Globo não for chamada, a minha opinião está certa. Se a Globo for ter que dar explicações sobre o BV e todas as pessoas começarem a entender por que ela consegue ter 90% do dinheiro que é dado para as agências de publicidade, sendo que nenhuma outra TV pode competir com ela, aí esse tweet que o senhor acabou de ler vai estar dizendo assim: o Alan errou, e o Alan não entende nada de política. Agora, se a Globo não foi chamada aqui na condição de réu, como eu estou aqui hoje, né, depoente, né, e ela não ter que dar explicações do dinheiro que ela investiu e conseguiu, né, segundo o livro Red Card,
que ela teve que pagar 105... Agora o dado eu não vou lembrar, porque o livro eu preciso consultar aqui. Mas no livro, ela pagou propina. Se a Globo não tiver que dar explicações aqui, senhor deputado, eu estou certo. Se ela tiver que vir sentar aqui e dar explicações, eu estou errado. Não, senhor, depois a gente acha que em certo determinado ponto eu tenho convergência com vocês. Eu acho que nós devemos chamar Chega de a Globo. monopólios. Chega ao ponto da Pra gente concluir, ter que chamar a Globo aqui, com certeza. Eu acho que será um próximo ponto que eu posso estar conversando com outros parlamentares, porque eu acho que a gente precisa fazer ter uma resposta sobre essa situação, sim. Se me permite, só uma coisa. A TVT, que é a TV dos Trabalhadores, ela é pequena. A única coisa que eu quero fazer é ter também a minha TVzinha. A TVT tem concessão, eu não tenho. Mas por que ninguém pode crescer no Brasil? Sabe, eu acho que nisso nós podemos concordar aqui e colocar a Globo para dar explicações. O deputado Alexandre Frota afirmou que houve uma ação... Concluir, deputado. Para concluir, o deputado Alexandre Frota afirmou que houve uma ação coordenada para atacar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi, e os ministros do Supremo Tribunal. O senhor considera que participou disso de alguma forma? Publicou notícias falsas? Replicou essas notícias e soube a respeito antecipado? Replicar qual notícia falsa? Esses ataques direto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao do Senado, Davi, e ao Supremo Tribunal Federal. Atacar. A palavra cão não morde. É crítica que o senhor está falando? A disseminação de fake news e ataques direcionados qual fake news? Como milícia militar. Não, mas qual notícia específica que foi falsa comprovadamente que eu divulguei sobre eles? Tem que pegar depois para poder te mostrar. Tá bom, então muito obrigado. Só a última, para poder finalizar, presidente, que diz respeito a que você postou no como matéria que o meu marido ele estaria internado por usuário de cocaína e teve um ataque cardíaco. No mesmo dia, eu postei um vídeo mostrando meu marido do meu lado, na cama, e o senhor não desmentiu, só fez uma matéria logo após disso daí. Eu, como parlamentar e casado com o Glenn Greenwald, eu tenho a responsabilidade aqui, por honra, ao meu companheiro e marido, porque a Constituição protege a gente, de fazer a pergunta ao senhor. Se o senhor pegou a fonte sobre isso e por que disseminar uma fake news sem entrar em contato primeiro com o acusante, que você acusou ele de utilizar drogas, isso constituindo na moral pública do meu marido e jornalista que nessa época fazia publicações demonstrando uma grande gama de documentos que mostravam exatamente a posição do ministro Sérgio Moro. E aí, exatamente na mesma época que as replicações de fake news que vinha do Pavão Misterioso, que a gente vai entrar com um inquérito para poder investigar a fundo porque que o seu login e o nome da sua mãe é utilizado juntamente com esses números que a gente vai levantar na justiça para poder saber o seu envolvimento. Se o senhor não sabe do Pavão Misterioso, a gente vai saber na justiça, e se foi mentido aqui pelo senhor, a gente vai se ver na justiça. Sim. Pode responder sobre o Glenn agora? Sim, claro. Se é fake news, então a gente se vê na justiça de novo. Porque o senhor tem que comprovar isso. A gente comprovou. Não, na mesma hora, na mesma hora, comprove eu fiz um vídeo com meu marido, eu fiz um vídeo com meu marido do meu lado, mostrando que o senhor estava lá e depois teve que publicar fazendo que foi uma mentira, fazendo uma na mentira justiça, deputado. Na justiça? É isso que você quer? Sim, claro. Só simplesmente na justiça? Sim. A gente já sabe como é que está a justiça esse preço, mas a gente vai para a justiça sim contra você. Ok, vamos passar a palavra para o próximo orador. Eu vou pedir desculpa ao coronel Tadeu, porque o deputado Túlio Gadelha, ele é só titular uma última da comissão. pergunta. Eu só gostaria de saber se a advogada que senta do seu lado aí, ela está sendo paga pelos honorários do senhor? Então, conceda a palavra ao deputado coronel Tadeu. Pode responder. PSL São Paulo. Senhor presidente, obrigado. Deputado